Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Matusa Santarém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Hoje, uma notícia muito triste para passar para vocês. Além de triste, ainda tem outra coisa ainda mais triste ainda em toda essa história. Um pastor da Assembleia de Deus se suicidou. Isso já é triste demais. Triste para a esposa, triste para os filhos, para os amigos. Mas ainda, além disso, o presidente da sua igreja, da onde esse pastor morava, colocou um áudio em um grupo, falando para que os outros obreiros, os pastores, não prestassem ali condolência, não confortassem o coração da família. Eu vou ler aqui o que está aqui no site. Pastor se suicida e presidente da Assembleia de Deus proíbe fiéis de confortarem a família. A insensibilidade do presidente da Assembleia de Deus chocou a família do pastor, que cometeu suicídio na última semana. Estou lendo aqui que está na nota. A insensibilidade do presidente da Assembleia de Deus em Indaiatuba, no interior de São Paulo, chocou a família de um pastor que foi diagnosticado com esquizofrenia e se suicidou na semana passada. Após a morte do pastor, identificado como Pastor Antônio Silva, fiéis receberam um áudio atribuído ao líder regional da igreja, em que ele orienta os fiéis e obreiros, como são chamados fiéis que prestam serviço voluntário, a não prestarem condolência à família do religioso. Identificado como Raimundo Soares de Lima, pastor Raimundo Soares de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Indaiatuba, disse: são assuntos que não levam absolutamente à edificação de ninguém. Então, o caso do incidente do ex-obreiro, ele chama o pastor de ex-obreiro, só prejudica a imagem da igreja, disse. Agora, vejam a indignação da filha do pastor que se suicidou. Ela, então, comentou nas redes sociais. Olha o que ela comentou. Meu pai, pastor, foi diagnosticado com esquizofrenia há uns 5 meses atrás. Ele cometeu suicídio, depois de uns 5 meses cometeu suicídio. Isso aconteceu no dia 8 de outubro de 2020. O mistério o abandonou. Mais de 11 anos dirigindo esta igreja. O pastor presidente mandou um áudio a um grupo proibindo os outros prestarem condolência para não denegrir a imagem da empresa. Chama aqui a igreja do pastor de empresa, a empresa dele. Chamou meu pai de ex-obreiro, disse que ele abandonou a igreja, quando na verdade ele estava depressivo, com muitas crises, e deixou de dirigir para se tratar. Eles não ajudaram com algum tipo de recurso e não se ouviu falar desses caras nos últimos 5 meses que meu pai estava sofrendo dos sintomas. E continua aqui a órfã, a filha do pastor. É um absurdo um cara desse, desumano, estar comandando uma elite de pastores, fiéis íntegros. Está representando um povo que vai morar no céu. Depressão não é brincadeira. Ela continua. Pastores também sofrem. Pastores também são humanos. E ela está certa. Pastores sofrem. Pastores também são humanos. E ela continua dizendo aqui. Tratam de muitos problemas sociais e a maioria deles ficam guardados para si. A igreja é o porto seguro das pessoas, dos feridos, cansados. E aonde partilhamos amor, auxiliando uns aos outros, independente do patamar. Não tenham homens como ídolos, tenham Cristo como o amor encarnado. Não se prendam em homens, não se prendam em crenças erradas, em regras que não são princípios. Cuidado com aqueles que vocês chamam de meu pastor. Ela salienta que ela fala aqui.
Tem gente aí vendo a igreja apenas como empresa e os membros como os geradores de renda, deixando claro que ainda existe homens de Deus na nota da filha do pastor, deixando claro que ainda existe homem de Deus que se dedicam, que amam as ovelhas. Eu conheço vários, eu também conheço. Homens temente a Deus, que fazem do chamado de vida e eu os amo. A filha do pastor foi certeira ao dizer que o presidente trata a igreja como empresa. O pastor, preocupado com a imagem da empresa, deve saber que a religião é definida no livro de Tiago. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em sua dificuldade. O presidente da igreja não só deixou de apoiar uma órfã, como proibiu seus comandados a se solidarizarem com a família. Que triste. É muito triste nós vemos isso no meio gospel, no meio evangélico que está acontecendo. E esta jovem está muito certa. Tem muitas igrejas aí que estão fazendo de suas igrejas empresas, e os membros como se fossem pessoas para arrecadar fundos, dinheiro para a sua igreja. E ela também está correta, que ainda existe homens de Deus que estão ali trabalhando por amor à obra do evangelho. Eu quero falar uma coisa aí para esse presidente, para esse pastor Raimundo aí. Eu não acredito nem que você deveria ser chamado de pastor, porque você não é humano. Uma pessoa que faz uma coisa dessa com um pastor que trabalhou 11 anos na tua igreja e você desprezar, e depois de ele estar doente, que suicídio não é brincadeira, suicídio é uma doença que deve ser tratada pela família, tratada nos médicos, com muito cuidado, os seus amigos não devem se afastar, e vocês, pela nota da filha que mostrou aqui, você, presidente da Assembleia de Deus lá dessa cidade aí, se o abandonou. Então, você não deveria ser chamado de pastor, você deveria criar vergonha na sua cara, se converter, se arrepender, entregar a credencial de pastor se você fosse um homem de verdade e dizer, eu não quero mais ser pastor, ou então se converter, ou então se arrepender. Porque isso que você fez não é humano. Em proibir seus pastores, proibir os líderes de sua igreja, ir lá na casa do pastor, da família enlutada, prestar condolência, isso não é de ser humano, não. Isso não é de Deus. Um homem que é chamado homem de Deus, fazer uma coisa dessa, não deve ser tratado como um homem de Deus. Mas eu acredito que você não é um verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é aquele que dá vida para as ovelhas, e você não fez isso. Pelo que a filha do pastor que suicidou aqui falou, pelas notas dela, você, Raimundo Soares de Lima, presidente da Assembleia de Deus dessa cidade aí, que eu já falei, eu até perdi aqui onde está o nome da cidade, você não deve ser considerado como pastor, mas sim como falso pastor. Vou procurar aqui o nome da cidade não, porque para mim não errar o nome da cidade aqui. Deixa eu ver se eu lembro direito aqui, procurando aqui na nota. Mas, resumindo, presidente, pastor Raimundo, você não deveria ser chamado de pastor, porque o que você fez não foi humano, desprezou uma família enlutada, não deu auxílio ao pastor Antônio Silva e abandonou na hora da morte a sua família. Você realmente é um falso pastor, é um falso profeta que está ali sujando a imagem da Assembleia de Deus nessa cidade aí. Eu espero que o nome da cidade é Indaiatuba, no interior de São Paulo. Vocês aí, irmãos queridos da Assembleia de Deus de Indaiatuba e todas as igrejas evangélicas, um abraço, que Deus conforte o coração de vocês. E esse pastor aqui, presidente, não representa a Assembleia de Deus no Brasil e também não representa os evangélicos, não. Isso é coisa isolada que acontece no meio evangélico. Acontece muito isso? Acontece. Mas essa não é a norma de nenhuma igreja, nem Assembleia de Deus, nem Adventista, nem Batista. Todas elas devem e dão atenção aos seus pastores, aos seus obreiros. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos aqui do Matusa Santarém. Espero que você reflita, entenda o que aconteceu lá em Indaiatuba
E vamos ter cuidado também com nossos pastores. Vamos orar pelos nossos pastores, pelos líderes religiosos, pelos anciãos, pelos presbíteros, pelos dirigentes de igreja, pelos pastores locais. Esses homens são humanos como qualquer um de nós. E muitas vezes eles sofrem de doenças. E essa depressão aqui, esquizofrenia, é uma doença que é a doença do século. Está atacando todo mundo. Não importa se você tenha Deus ou não tenha Deus. Ah, mas esse homem não tinha Deus para pegar essa doença. Ah, meu amigo, se você falar uma besteira dessa aí, você precisa estudar mais um pouquinho. Porque doenças pegam em homem de Deus e pega também em quem não é de Deus. Lembram de Eliseu? Eliseu tinha um dobro do poder de Elias. O Elias foi aquele que foi trasladado para o céu. Pois é, esse poderoso Elias, Eliseu tinha um dobro do poder dele. A Bíblia diz lá em Reis que ele pegou uma doença incurável e com essa doença ele morreu. Então vamos ter cuidado em quando olharmos para as pessoas doentes e dizer que é falta de Deus, que não é. Muitas vezes Deus permite que aconteça isso conosco para que a gente não perca mais tarde a nossa vida eterna, e isso vamos entender somente na eternidade. É um assunto muito grande para a gente comentar aqui, mas há pastores que estão se matando, os pastores estão se suicidando, muito suicídio, acontece isso todo direto, todo mês, acontece direto, né, no meio evangélico, não é só na Assembleia de Deus não, na minha igreja adventista também já aconteceu isso, e acontece direto em muitas igrejas. Mas eu espero, vamos orar para nossos pastores, para que Deus realmente conforte dê força para que eles venham ser homens e mulheres homens de Deus, usados pelo Espírito Santo. E também venham abençoar suas esposas, as pastoras e a sua família. Que Deus te abençoe. Um grande abraço aqui do pastor Matuza Santarém para você. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreva aí, aperte o sininho para receber as nossas notificações. Estarei orando por você. Deus te abençoe em nome de Jesus.